lamentar, presidente Bia, a situação que nós vivemos no país e a prioridade que escolheu o governo Bolsonaro. Nós estamos à beira de 400 mil mortos, infelizmente. Enquanto há 14 meses enfrentamos a pior pandemia da nossa geração, o obscurantismo e a negligência do governo transformou a pior pandemia numa catástrofe humanitária e social. O nosso país caminha para uma situação extremamente, quer dizer, já está numa situação extremamente grave, né? O número de mortos, a extrema pobreza. O Brasil hoje tem 2 Argentinas em população de pessoas na extrema pobreza, resultado de uma agenda econômica ultraliberal e uma pandemia que potencializou as vulnerabilidades e as desigualdades sociais. É óbvio que, nesse contexto, uma política ultraliberal que segue desenvolvida pelo governo Bolsonaro, com a incidência da pandemia, que amplia e aumenta os seus alcances justamente porque nós tivemos um presidente genocida que falou que era uma gripezinha, orientado por gente obscurantista que diz que não morreria mais que 1.000 pessoas, uma pessoa que combateu máscara, que promoveu o uso de medicamentos não comprovados, que inclusive está levando a óbito pessoas, como aconteceu no meu estado, 3 óbitos, aconteceu agora também no norte do país. Um presidente que boicotou deliberadamente a vacinação, e nós estamos numa vacinação a passos lentos, e que, no meio da pandemia, seguiu a sua agenda anti-meio ambiente, porque ele pode mentir o que quiser na conferência do clima, as pessoas leem jornal, todo mundo sabe a situação gravíssima que se encontra o país, em que quem combate o desmatamento é exonerado, como aconteceu com o delegado da Polícia Federal, o delegado Alexandre Saraiva. É um escândalo, um governo que exonera o delegado responsável pela maior apreensão de maneira ilegal da história do país. E não só foi exonerado, como o Ricardo Salles, o ministro anti-meio ambiente, fez política para liberar essas madeiras ilegais. Mas sabe o que me indigna? É que, diante dessa situação, nós vivemos uma pantomima, um teatro, em que o presidente da Câmara bota para votar o regime de urgência da privatização dos Correios, uma empresa que tem 350 anos. E esse genocida criminoso não tem 3 e, felizmente, não chegará a 4 anos de presidência, porque passará, o Brasil é maior que esse autoritário. Agora, enquanto ele segue com a sua política autoritária, acelera uma política antipovo, anti-Correios, uma empresa que está em todas as cidades do país, que tem 100 mil trabalhadores que vão para o desemprego com uma política privatista e que, obviamente, ao perder o controle estatal, nós veremos aumentar as tarifas. Um governo que não garantiu auxílio emergencial decente e que quer, na Comissão de Constituição e Justiça, acelerar a reforma administrativa. Porque é óbvio que entre não ter audiência pública e ter 6 audiências públicas, nós achamos que é melhor ter 6 audiências públicas do que nenhuma. Por isso não fizemos obstrução na hora da votação do requerimento, mas, sinceramente, a urgência do país é vacina. A urgência do país é salvar vidas. A urgência do país nunca será tirar direito de trabalhadores, mas eles seguem aproveitando a pandemia para passar uma boiada, como disse o Ricardo Salles, naquela reunião do Sindicato do Crime, que hoje completa um ano, que o governo Bolsonaro chama de ministério, eu chamo de reunião do sindicato, parece uma reunião de máfia, vendo como iam aproveitar a pandemia para flexibilizar as leis ambientais e para privatizar as nossas estatais, como falou o Paulo Guedes naquela reunião. E ver essa pantomima, esse teatro, essa lógica se espalhando na Câmara em votações, absurdas, no meio do pior momento da nossa história, é lamentável. Eu tenho a convicção de que posso perder muitas votações, mas dormirei com a minha consciência tranquila, que lutei pelo bom, pelo justo e pelo necessário, como diria Olga Benário. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando?